Oi, gente! A gente está começando o MartaCast, um programa dedicado aos esportes femininos. O MartaCast é produzido pelo Coletivo Marta, grupo de pesquisa em comunicação e culturas esportivas, ligado ao Departamento de Comunicação Social da UFMG, e é coordenado por mim, Carol Vimiero, jornalista e professora da universidade. O episódio de hoje está sendo gravado na terça-feira, dia 7 de abril. E você pode nos acompanhar no YouTube e nas plataformas de podcast. E toda quinta-feira, às 10 horas da noite, o MartaCast vai ao ar também na 104.5 FM, Rádio FMG Educativa, em Belo Horizonte e região metropolitana. Os destaques do programa de hoje são: Gerdau Minas se classifica para as semifinais da Superliga Feminina de Vôlei. Tenista brasileira Beatriz Haddad Maia anuncia novo técnico. Seleção brasileira de futebol estreia no torneio FIFA Series em Cuiabá. E Luana Silva avança às oitavas de final na etapa de Bells Beach do Circuito Mundial de Surf. Fica com a gente que a gente vai falar dessas e outras notícias das mulheres do esporte agora. Hoje a gente está aqui, eu que já me apresentei, vou pedir para as meninas, Carol. Oi, gente, eu sou a Carol Freire, eu tô no 5º período de jornalismo e sou voluntária no Coletivo Marta. Oi, eu sou a Keila Guedes, sou estudante do 4º período de jornalismo e sou bolsista aqui no Coletivo Marta. Oi, gente, eu sou Franciele Messias, sou estudante de jornalismo aqui na FMG, estou no 6º período e sou voluntária aqui no Coletivo Marta. Então vamos lá, né, gente? Hoje nós vamos começar com o vôlei. Vamos falar aí, né, da classificação do Minas para as semifinais da Superliga Feminina. O Minas venceu o Unilife Maringá por 3-2 e agora vai enfrentar o Osasco na próxima fase aí, do campeonato. Conta pra gente, Carol, os detalhes aí da batalha. Sim, é isso aí. O Minas conseguiu vencer o segundo jogo, né, contra o Maringá, porque nas quartas e também na semi tem um jogo de ida, o jogo de volta, e se necessário, um terceiro jogo para desempatar. Então o Minas já tinha ganhado o primeiro jogo, também conseguiu vencer esse segundo jogo por 3-2 na última sexta-feira, dia 3, com parciais de 21-25, 25-17, 22-25, 25-22 e 15-11, avançando assim para as semifinais da Superliga de Vôlei Feminino. O time mineiro entrou em quadra com muita dificuldade, principalmente nos saques, fazendo o Maringá abrir 5 pontos de vantagem em apenas 13 minutos. Sentindo a pressão, a Júlia Cudes começou a atacar de forma mais ofensiva, junto com a Pri Darô, e conseguiu emplacar 3 aces seguidos. Mas isso tudo não foi o suficiente, fazendo com que a equipe paranaense saísse na frente no primeiro set. Depois de um breve tempo de descanso ali entre o primeiro e o segundo set, que não é muito tempo, mas enfim, o Minas conseguiu voltar mais focado, garantindo o início do segundo set bem equilibrado e um terceiro set também. Então o Minas venceu o segundo set e entrou bem no terceiro set. Porém, mais uma vez, a terceira parcial do jogo ficou com o Maringá. Então a gente chega no quarto set, que ele foi decisivo, já que o Maringá precisava ganhar ele para garantir o terceiro jogo e tentar conseguir uma vaga na semifinal, enquanto o Minas estava forçando o tie-break, precisava também desse set para conseguir tentar mais um set e aí sim se classificar para as semifinais, que foi o que aconteceu. Rolou um bastante equilíbrio assim das duas equipes nessas duas últimas parciais do jogo, mas o Minas conseguiu garantir elas e se classificar para as semifinais, onde vai enfrentar o Osasco, o atual campeão da Superliga, né? Foi quem ganhou a última temporada. Uma partida que ainda vai ter data e horário a serem definidos, porque ainda não foram todos os jogos das quartas que aconteceram, então por isso que a gente ainda não tem esses horários, mas foi sofrido pro Minas, né? Foi puxado, um jogo que a gente não imaginava que fosse ser puxado desse jeito. Eu acho que talvez tenha sido um pouco do que a gente comentou na semana passada, mas não necessariamente sobre o Minas, mas que a gente falou aquilo de acontecer com algumas equipes de chegarem muito confiantes com equipes que são menores e acabarem subestimando o poder, assim, dessas equipes, porque por mais que tenham equipes melhores e um pouco piores, a gente sabe, pela classificação, pelo desempenho, mas para uma pessoa chegar aos playoffs de uma Superliga, é porque o time é bom, é porque eles têm qualidade, é porque eles conseguem ganhar, é porque eles já ganharam de alguém para conseguir estar ali. Então eu acho que esse foi o erro do Minas, eu acho que com certeza elas não estavam tendo um dia bom, porque não estava estruturado, elas não estavam conversando bem, não estava sendo um jogo que estava bem ensaiado, assim, e acho que foi isso também de elas chegaram já, como elas estavam
muito melhores, classificadas do que o Maringá, chegaram já naquela expectativa de, vai ser tranquilo, já ganhamos o primeiro jogo, falta só esse. Mas aí passou um sufoco, avançou, agora vai pegar o Osasco, que foi quando o Minas caiu na temporada passada, também pegou o Osasco na semifinal e acabou caindo. Mas vamos ver, né? Esse ano se classificou em cima do Osasco, né? Na fase classificatória. Vai ser um jogão, como a Fran falou. Mas vamos ver como é que vai ser, né? Nossa, assim, Contra o Osasco não dá pra entrar assim. Não. Entrar no desligado. Tem que entrar muito bem focado. Eu acho que também talvez tenha sido bom esse jogo por causa disso. Talvez elas tenham dado uma acordada e vão chegar mais focadas no próximo jogo, que precisa mesmo. Sim. Então vamos falar agora do outro mineiro, né, que também está em busca, né, da vaga nas semifinais, mas que ainda, né, teremos um terceiro jogo, que é o Praia, que acabou perdendo o segundo jogo para o Bauru de 3-2. E a vaga acaba que vai ser definida no jogo hoje, nessa terça-feira, né? A gente tá gravando o programa na terça-feira e o jogo é mais tarde. Conta pra gente os detalhes do segundo jogo, Fran. Então, Carol, em uma partida muito emocionante, né, de 5 sets, o Praia visitou o Bauru na última quinta-feira, dia 2, lá em São Paulo, e perdeu por 3-2, como você falou, né, com parciais de 23-25, 25-23, 18-25, 25-13 e o tie-break de 15-11. A partida começou com o Praia mais concentrado, né, definindo bem as jogadas. O time mineiro chegou a abrir logo de cara um 4-0, né, depois de uma boa passagem da Coleba pelo saque. O Bauru até tentou uma reação, ele conseguiu essa reação no set, né? Virou para 12-9, porém não conseguiu manter o ritmo, né? O time mineiro de Uberlândia estava muito bem, a central, a Denise, jogou muito esses 2 jogos, né? E conseguiu a virada pro Praia nos minutos finais ali, e o time fechou em 25-23. Já no segundo set, o Bauru voltou mais ligado, abriu 7-1, controlou bem a parcial até ali o 15-12, e depois desse momento o Praia fez 3 pontos em seguida, empatou a parcial em 15-15, né? O empate veio num super rally de 34 segundos, né? Porém, a reação não foi suficiente, o Bauru conseguiu fechar a parcial em 25-23 e empatou a partida. Já no terceiro set, o Praia dominou praticamente a parcial, fez um 18-12. De novo, o Bauru foi buscar, tentou ali, empatar, né, encostar no placar, mas de novo a Denise, como diz, a Denise tá muito bem nessas 2 partidas, né, e o Praia fechou a terceira parcial com 25-18. No quarto set era tudo uma nota pro Bauru, precisava ganhar para forçar um tie-break e tentar empatar a série, né, e assim o time paulista fez, né, ganhou essa parcial. Elas jogaram muito bem o quarto set e fizeram um 25-13. Já no quinto decisivo set, né, a partida foi equilibrada, com trocas de ponto até o 8-7, né, pro time mineiro. Daí em diante o Praia não conseguiu manter o ímpeto, né, e a equipe paulista foi mais consistente na conclusão dos pontos e fechou a partida fazendo 15-11 no tie-break, né. A aposta Reed do SESI Bauru foi a maior pontuadora da partida com 21 pontos, seguida pela Central Denise, que fez 20 pontos. Outro destaque do jogo foi a levantadora Dani Lins, que levou o Vivo Vôlei para casa. A série agora, né, tá empatada em 1-1. O terceiro jogo vai acontecer hoje, né, às 8 horas da noite, lá em Uberlândia. E quem vencer esse duelo vai pra semifinal e vai pegar o Sesc Flamengo. A gente tinha comentado, né, na semana passada que essa provavelmente seria a quarta mais equilibrada. Sim. Porque como lá na tabela o primeiro pega o último, o segundo o penúltimo e assim por diante. Era quarto contra o quinto. Esse seria o mais equilibrado. E aí, realmente, tá 1-1, a gente não sabe como vai ficar, porque realmente a gente tava comentando que a gente tinha esperança que o Praia pudesse levar, e realmente levou o primeiro jogo, mas aí nesse agora já não conseguiu vir tão bem, mas é aquilo que pode ter sido a mesma coisa do Minas, pode ter sido só um dia ruim. Sim. E vamos torcer pra elas chegarem bem nesse terceiro jogo, né? Porque senão... Eu acho que vai acabar dando Praia. Então... Acho que o fator torcida vai ser importante. Joga em casa, realmente, isso ajuda. Joga em casa, a torcida do Praia é muito presente, sempre faz muito barulho. Então, acho que o Praia tem um pouquinho de vantagem. Agora a gente estava comentando que foi pro Bauru, né, que o Praia perdeu nas semis do ano passado, né?
Então, tomara que ele entre ligado aí, né? Sim. E, enfim, vai ser disputado, Pois é, gente. vai ser disputado. demais. E, né, já falando de uma possível semifinal, qualquer um dos dois que passar vai ser jogão também contra o Flamengo. Uhum. O Flamengo Vai, tá é muito verdade. bem. Quem passar Quem desse passar desse- chaveamento é, pega o Flamengo, que pega o foi Flamengo. líder na classificatória. Exatamente. Sim. É um lado da chave aí que vai ser difícil. Vai. Né? Com certeza. Vai. Então vamos falar agora do Mackenzie, né? Que perdeu justamente para o Sesc Flamengo por 3-0 e foi eliminado nas quartas de final da Superliga Feminina. Conta pra gente como é que foi o jogo, Isso Keila. mesmo, Carol. O Mackenzie ele foi superado pelo Flamengo por 3-0, com parciais de 25-21, 27-25 e 25-23 no ginásio do Maracanãzinho na noite de sexta-feira, dia 13. E com esse resultado, a equipe mineira se despede da Superliga Feminina de Vôlei. A equipe carioca, que já havia vencido o primeiro confronto da série, confirmou o favoritismo e avançou à semifinal. Mas o retorno do Mackenzie aos playoffs da Superliga, ele carrega por si só um significado que vai além do resultado em quadro, que foi o que a gente falou há 2 episódios atrás, que foram 14 anos sem chegar nos playoffs. Então, assim, a equipe mineira ela reencontrou o mata-mata e mesmo perante o líder da fase classificatória, que foi o Flamengo, com uma campanha impecável, ele mostrou sinais claros de evolução e competitividade. O destaque da partida foi a ponteira Simone Lee, do Flamengo, com 22 pontos, e ela comandou o ataque rubro-negro e foi decisiva nos momentos mais importantes do jogo, variando golpes e explorando o bloqueio adversário. E mesmo com a derrota, o desempenho do Mackenzie, em especial no segundo e terceiro set, mostra uma equipe que soube jogar de igual para igual. Na segunda parcial, a equipe mineira reagiu após estar em desvantagem, encostou no placar e levou a disputa até os pontos finais, demonstrando consistência e poder de reação. Já no terceiro set, chegou a liderar boa parte do tempo, impondo ritmo e dificultando o sistema ofensivo das visitantes, antes de sofrer a virada da reta final. E a campanha dessa temporada, ela pode marcar um ponto de virada para o Mackenzie mesmo, porque enfrentar o primeiro colocado, como eu havia falado, de igual para igual, assim, tipo, ele se impôs, foi em diversos momentos e reforça o crescimento da equipe e aponta para um projeto que ganha corpo dentro da elite do voleibol nacional. Então, assim, eu, por exemplo, não esperava que o Mackenzie ia para os playoffs. Eles fizeram bonito nesse último jogo. Sim. Foram parciais, assim, acirradas, o segundo e o terceiro set. Dava para você ver que, sim, foi pelo detalhe que o Mackenzie não ganhou o set. Não, e é importante pontuar que foi contra o Flamengo, que a gente tava falando falando agora, que o Flamengo foi o primeiro da tabela na fase classificatória, que quem pegar ele vai ser muito difícil. E aí o Mackenzie conseguir forçar no segundo set, passar dos 25 pontos, isso é lindo de ver que, assim, realmente esse time tá vindo cada vez com mais força, assim, que ano que vem tem mais chances ainda de chegar nos playoffs de novo e de fazer ainda mais bonito, que a gente, foi o que a Keila falou. No começo a gente tava vendo que tava vindo bem, mas a gente falava, não deve chegar nos playoffs esse ano, mas já pro ano que vem já fica. Não, já conseguiram chegar nos playoffs esse ano, então ano que vem, quem sabe, assim, vai vir mais forte ainda, tem grandes chances de ser cada vez maior. Então, por mais que tenha caído, é de se aplaudir de pé. Né? O projeto de tá pé. se consolidando, assim, tá Isso. ficando bonito de ver. E deixa com esperança pro ano que vem, né? Com certeza. Sim. Muito legal, gente. E agora, para fechar aqui o bloco do vôlei, eu vou passar por um giro das outras notícias da modalidade que estão publicadas no site da Revista Marta, o revistamarta.com. No último domingo, dia 5 de abril, o Saquarema recebeu a final da terceira etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. Na ocasião, Carolina e Rebeca se consagraram campeãs ao vencerem a dupla Tamela e Vic por 2-0. O terceiro lugar foi conquistado por Duda e Ana Patrícia. Também neste domingo, a atleta Ana Beatriz Correia, mais conhecida como Bia, anunciou a aposentadoria do vôlei aos 34 anos de idade. Pela seleção feminina de vôlei, a central foi medalhista de prata em Tóquio 2020, campeã do Grand Prix em 2017 e vice-campeã 2 vezes da Liga das Nações em 2019 e 2021. Na despedida, Bia deixou em aberto o futuro na modalidade, possivelmente em um cargo técnico. A gente termina agora o primeiro bloco do MartaCast e voltamos já já com mais notícias de mulheres no esporte. E a gente está de volta para o segundo bloco do MartaCast. Hoje a gente vai falar de tênis no segundo bloco. Antes da gente começar, vou pedir para as meninas se apresentarem. Vivian, começa, por favor. Sou a Vivian Martins, estudante do terceiro período de jornalismo aqui no FMG e voluntária no Coletivo Marta. Eu sou a Malu Moura, estudante do 7º período de jornalismo da UFMG e bolsista aqui no Coletivo Marta.
Então vamos lá, gente. Vamos começar falando da Bia Haddad, que anunciou nos últimos dias o novo treinador e aproveitou e adicionou um torneio aí na programação da gira do Saibro dela. Conta pra gente os detalhes, Sim, Malu. o anúncio da nova parceria da Bia veio na última quinta-feira, dia 2 de abril, e ela anunciou o espanhol Carlos Martínez Comé. Após o fim da parceria de 6 anos com o Pacciaroni, a Bia estava sem técnico desde a primeira metade de fevereiro, e desde então ela havia sendo acompanhada pela mãe dela, que é professora de tênis. Agora, a Bia está em Barcelona, já com um novo treinador, com quem firmou um vínculo inicial até Wimbledon, que é o terceiro Grand Slam da temporada. Vai ser na Inglaterra, está programado para ocorrer entre junho e julho, então vai ser meio que um período de teste. O Carlos Martins Comé, ele já treinou a tenista Svetlana Kuznetsova, que é ex-número 2 do mundo e já venceu 2 Grand Slams. Eles tiveram uma parceria que durou durante 7 anos. E ele também treinou a também russa Daria Kasatkina por 5 anos. E com ele, a Daria chegou a ocupar o top 8 do ranking da WTA. E além das tenistas, ele também treinou alguns compatriotas, como o Feliciano Lopes, o Fernando Vicente e o Galo Blanco. Logo após do anúncio com o novo treinador, a Bia ela também se inscreveu no WTA 125 de Labisbal, com um início programado para dia 27 de abril. Também na Espanha, e é logo após o WTA 1000 de Madrid. Tem nomes importantes já inscritos. Ela busca se reestruturar, né, num torneio menor, a fim de recuperar um bom ritmo no saibro, que é o forte dela. O torneio já conta com a presença da Alexandre Ala, né, que é super badalada no mundo do tênis, número 45 do mundo, a canadense Leila Fernandes, que é a número 24, e a An Lee, que vem crescendo no ranking também, que é a número 35, e já conta com 7 jogadoras do top 50. Então, apesar de ser um torneio de nível 125, é um torneio que conta com presenças importantes e pode ser um bom recomeço para a Bia, né? O próximo compromisso dela continua sendo o WTA 125 de Oeiras, em Portugal, que está programado para começar a partir do dia 13 de abril. E na sequência, ela vai para o WTA 1000 de Madrid, depois o de Labisbal, depois o WTA 1000 de Roma, e então Roland Garros, que é o segundo Grand Slam do ano. Vale lembrar que a Bia tá com um início de temporada muito ruim, ela tá buscando se reestruturar, ela ainda busca a primeira vitória na chave principal, e ela soma 6 eliminações em estreias e 9 derrotas no ano. Sim. Eu gostei do anúncio, assim. Fiquei relativamente animada. Tudo indica que agora ela vai passar mais tempo em Barcelona do que no Sim. Brasil, né? Porque ele tem uma academia lá. Sim, E o saibro é realmente o ponto forte dela, então eu gostei também. sim. E eu acho que a Bia tem uma coisa que eu acho que é uma dificuldade dela, assim, que é a movimentação. E pensando em quem ele treinou e o estilo aí, né, dele, me parece que ele pode ajudar ela a ganhar um pouco nesse quesito, assim, que às vezes complica pra ela, assim, né? Ela é muito alta, tem uma certa dificuldade, eu acho que ela pode, enfim, ganhar alguma coisa, né, dessa parceria com um treinador que é especialista no saibro, Sim, assim. e às vezes melhorando pontos que atualmente não são forte dela, pode até melhorar a confiança, né? Que é uma coisa que a Sim. gente vê sendo sempre muito abalada nos torneios. Sim. Legal. Então vamos acompanhar aí a Bia semana que vem, né, jogando o WTA 125 de Oeiras em Portugal. Quem também anunciou novo técnico é a Iga Swiatek, né, polonesa aí, atual número 4 do mundo. Vai ser treinada pelo ex-treinador do Rafa Nadal, o Francisco Roig. Conta pra gente, Vivian, os detalhes do anúncio. Isso, Carol. Uma faz, a outra faz igual. As duas desistiram da Billie Jean, as duas perderam na estreia de Madrid e agora as duas anunciaram também o novo técnico. Então a Iga anunciou na última quinta-feira a junção com o Francisco Roig, que trabalhou de 2005 a 2022 com o multicampeão Rafael Nadal, 22 grandes slams na carreira. Mas na WTA ele também já trabalhou com a Emma Raducanu, também ganhadora de Grand Slam, ganhou o US Open. Atualmente ela é 28 do mundo, mas eles atuaram só 6 meses juntos, romperam agora no começo de 2026. Ele também já trabalhou com o Berrettini, trabalhou com o Perriquet e estava com ele até então. E o principal foco do Roig como treinador vai ser achar um jeito de recuperar a confiança dela, que também é uma coisa que ela mesma já confirmou que desde Doha vem complicado. E voltar a desenvolver a variação de bola e o saque, que foram coisas que vêm de um tempo já da Iga. A Iga vem sentindo um pouco isso.
E disse que tá perdendo um pouco o foco, tá errando muito na direita, então ela espera que com o Roig ela consiga voltar a trabalhar. Mas o grande destaque foi que no último fim de semana a Iga voltou para Maiorca para treinar na Rafa Nadal Academy junto com o Roig e com o Nadal. E diversos vídeos divulgados, muita atenção em cima disso, e foi até identificado que o Nadal estaria ensinando para a Iga o tradicional whip forehand, que é ali o chicote por cima da cabeça. E a Iga também é muito boa no saibro, então a gente espera que agora ela consiga voltar e tenha um meio de temporada melhor do que o começo. Vem também de 6 derrotas, que é um número meio complicado para a Iga. E no Instagram, a Iga agradeceu ao Nadal e ao Roig e disse treinar, aprender e abraçar cada dia aqui em Maiorca. Obrigado, Rafael Nadal, por me fazer sentir em casa. O próximo compromisso da Iga será na Porsche Grand Prix, onde ela tem título, em Stuttgart, na Alemanha, na semana do dia 11, para dar início à temporada de saibro, onde ela defende 1.343 pontos, em Roma, Stuttgart e semifinal de Madrid e Roland Garros. E a gente espera que melhore, né? Que ela volte aí, ela tá na 4ª posição do ranking, já caiu um pouco considerando o auge dela, mas a gente ainda tem bastante esperança. Ela tem 10 títulos no saibro, a maioria dos títulos dela. São 4 Roland Garros já, o primeiro foi com 19 anos em 2020. Então a gente espera que melhore agora e que ela tenha muito mais confiança daqui pra frente, ainda mais com o trabalho fantástico que o Roig tem na carreira do Nadal e com outros tenistas também. E Stuttgart, né, que é o próximo que ela vai participar, é um torneio de WTA 500, né? Então, assim, acho que é importante, não cai muito, né? Não é no nível da Bia, que é 125, mas ainda assim pode ajudar ela a manter ali os pontos, porque a variação da WTA tá muito frequente, assim. A troca de posições, né? Assim, outro dia ela tava em segundo, agora tá em quarto. E acho que esse é um momento, assim, pra ela voltar, porque a Bia, ela começou a cair, de fato, na qualidade. Ela tava muito bem no Roland Garros, no ano passado, ganhando de todo mundo, 2-0, pneu pra lá e pra cá. E aí, perdeu pra Coco. E aí, quem fez a final foi a Sabalenka, a Coco e tal. Em Wimbledon ela foi super bem, mas aí depois disso baixou. E aí baixou de vez. No final do ano passado, né, teve aquele problema com o doping, ficou um tempo fora. Agora voltou muito mal. Então, esse é o momento pra ela voltar de vez, né? Treinador novo, treinou com o Nadal, né, que já é um ótimo estímulo. E é o saibro, assim, ela é uma das melhores atletas do circuito feminino no saibro. Então, acho que é um bom momento. Uma das não, É a melhor, né? Não querendo ser clubista, né, mas assim, ela é realmente um fenômeno no saibro. Então, assim... E a Jéssica Pegula e a Madison Keys brincaram com a situação e também falaram que já era muito difícil lutar com a Bia com a Iga ali no saibro, e que agora com o Nadal vai ser mais difícil ainda, que vai piorar a situação para as outras Exatamente. tenistas. Ela já raramente perde no saibro, e ainda vem o Nadal, que é o rei do saibro, né? Então assim, fica complicado. O comentário lá na minha casa, conversando sobre esse acontecimento, esse anúncio, foi: agora o Nadal vai ajudar ela a ganhar os 14 Roland Garros pra ela empatar com ele. Aí ele não fica mais... Mas a verdade é que, assim, a gente fala brincando, mas a Iga, nos últimos anos, é esse o potencial que a gente espera dela, assim, de dominância mesmo. Porque ela é muito talentosa, né? Teve essa queda agora, mas o que a gente espera dela é sempre realmente o melhor, porque ela é uma das melhores tenistas do circuito. Eu acho que o técnico dela tava mexendo muito no jogo da Iga. E eu acho que ela tá voltando pras origens com esse técnico, assim. E ela tava tentando, inclusive, incluir coisas no jogo dela, que você via que ela tava meio perdida, assim, nos últimos jogos. Então eu acho que, na É que por muitas vezes não era característica dela, né? ele tava tentando adaptar ela com coisas que ela não, costumeiramente, não faz, assim. Então eu acho que a tentativa dela agora é voltar pra Iga que domina os saibros. Então inclusive, jogar mais simples, sabe? Uhum, sim. E usar um pouco essas habilidades que ela tem e que funcionam muito bem nos saibros. E a gente fala de uma queda brusca, mas é uma brusca sim, pros parâmetros Iga, exatamente. Porque 6 derrotas em 18 partidas, eu acho que ela fez esse ano, não é um número tão absurdo. É um absurdo pra Iga, que ficou 125 semanas no primeiro lugar do ranking, 75 consecutivas, mas num parâmetro tênis, não é uma coisa tão grande. Sim. Bom, vamos falar agora um pouquinho da Luiz Stefani, né? A melhor brasileira e duplista do circuito. A Luiz Stefani acabou desistindo da Billie Jean King Cup na última semana por lesão no pé. Conta pra gente, Vivian, os detalhes. Pois é, Carol, mais uma baixa nessa fase da Billie Jean King Cup.
Ela falou que vem sentindo esse desconforto no pé desde o torneio em Dubai, que elas até levaram junto com a Gabi Dabrowski. E ela, por recomendação médica, preferiu optar em ficar fora e focar na recuperação. Ela volta em quadra ainda em abril, pelo que tá aí dito, programado. Pra jogar em Madrid e juntar Roma e Roland Garros também pra fazer essa temporada de Saibro. E então o time do Brasil agora volta a contar com só 4 nomes: a Ana Candiota, a Gabriela Sé, a Naoane Silva e a Vitória Barros. Elas já estão lá na Colômbia para se adaptar à altitude, adaptar ao Saibro. E elas estreiam amanhã, dia 8 de abril, na quarta-feira, contra o Chile, no horário de Brasília, 1h da tarde. E vão disputar na fase zonal contra a Argentina, Chile e Peru, em busca dessa vaga para o playoff internacional no fim do ano. E a gente perde essa liderança que a gente até comentou no episódio passado. Que a gente queria ver, né? Assim, era o momento dela. Agora a gente tem a Gabriela Sé, né? Sim. Na liderança. Que ficou 6 anos aí fora da convocação, mas volta aí. É um grande nome que a gente teve. Não chegou a ir para os maiores torneios, mas é um grande... No cenário brasileiro. Sim. Uma das maiores que a gente tem. E muitas meninas mais novas, né? Até a Ana Candiota, que é um pouco mais nova, ela já entra aí como uma veterana, ela já teve outras convocações, ela já jogou. Então ela chega como também talvez ali uma base pra Naoane e pra Vitória também. Sim, que tem 15 anos, né? Então, assim, não é muito difícil ser veterana com elas no cenário, né? Agora, eu acho que também é um reflexo de uma certa desvalorização, Sim, eu tava falando isso com a Vivian semana passada, que eles não têm, não sei se pelo fato do tênis não ser, assim, um jogo coletivo, mas eu acho que eles focam muito mais nas conquistas individuais, né, ainda assim que seja dupla, ainda é um certo tipo de conquista individual, né, então assim, eu realmente acho que elas preferem priorizar os outros torneios do que esse, e a Luísa já vem de uma temporada muito desgastante, elas jogaram muito, ela e a Timea Babos jogaram muitos jogos no ano passado, e jogos, assim, muito pegados, tipo, jogo, assim, de 2h30 de duração. Então, e a Luísa não tem um histórico bom com lesão. Então, assim, eu acho que é o primeiro ano dela, assim, que ela conseguiu ir de vez, sem lesão, e aí arriscar se lesionar agora na Billie Jean King Cup, elas não vão arriscar. Ainda mais com esse potencial de temporada que a Luísa tem agora, entendeu? Melhor ela dar uma freada aí, né? Nesse momento. Em 6 meses ela jogou... Em 3 meses ela jogou 6 torneios. Exatamente. É uma carga muito grande e ela sempre vai muito longe, então ela tá sempre jogando, são muitos jogos. E ela é uma jogadora muito física, então assim, não tem isso de defender de um lado pra atacar do outro, sabe? Ela sempre dá 100% sim toda a partida, então acaba pegando mesmo, não tem como. Ainda é um atleta, mas ainda é ser humano. É uma sobrecarga muito grande e ela precisa também dar uma parada pra não piorar a situação. Sim. Bom, vamos falar agora do torneio que vai acontecer em Curitiba, o torneio da WTA. Primeira vez que vai acontecer, né, agora em 2026. Conta pra gente os detalhes, Malu. Então, vai ser um torneio de WTA 125 e a capital paranaense é um importante cenário do tênis brasileiro e trabalha cada vez mais para poder entrar nesse mapa internacional. A competição ainda não tem data programada, mas a expectativa é que ocorra ao longo do mês de outubro deste ano. E vai ampliar, assim, a presença do circuito na América Latina. A competição ela vai ser disputada no Graciosa Country Club, que é um tradicional clube de tênis. É conhecido por ter uma boa estrutura, boas quadras de saibro, e já recebeu eventos de nível alto antes. O local é um dos principais espaços para a prática de tênis no Brasil, e o campeão da competição vai receber uma premiação que gira em torno de $125 mil. Os torneios da categoria WTA 125 são geralmente considerados assim, uma porta de entrada para quem busca um certo tipo de ascensão no ranking mundial. E oferece pontos assim, valiosos e confrontos de alto nível, né? Competitivo. Principalmente assim, a gente visando o cenário brasileiro, de atletas brasileiras, é um torneio importante. A organização do evento ele vai ficar sob responsabilidade do Instituto Esperança do Amanhã, que é uma entidade que já tem experiência na realização de torneios profissionais aqui no país. E dentro do mesmo planejamento, a gente também já tem previsto a realização do ITF W35, que vai ser em São Paulo, no mesmo mês, e vai ser realizado no Clube Paineiras, no Morumbi. O ponto positivo, acho que para o tênis brasileiro, já que o leque de oferta de competições femininas são muito escassos no país, é exatamente esse volume, assim, 2 em um mês, é o sonho, assim, né? Os últimos torneios realizados no Brasil foram o WTA 250 de São Paulo, o Rio Ladies Open, o que é um torneio WTA 125 no Rio de Janeiro, e o WTA 125 de Florianópolis, todos esses no ano passado. A gente estava falando aqui antes de começar o programa,
sobre a disparidade de torneios femininos e torneios masculinos, né? Que tá bombando agora os torneios masculinos aqui no Brasil, enquanto torneios femininos a gente conta ainda com muito poucos. Sim, E ainda assim, uma dificuldade para trazer, né? Então, sim, acho que esse é uma notícia muito positiva pro tênis brasileiro essa semana. sim. Muito legal. Vamos então agora, para fechar o bloco do tênis, eu vou passar por um giro das outras notícias da modalidade que não entraram aqui no bloco, mas que estão publicadas no site da Revista Marta, ou revistamarta.com. Pela final do Aberto de Charleston, a Jéssica Pegula derrotou a ucraniana Yulia Starovtseva por 2-0 em duplo 6-2. Este é o segundo título de simples da norte-americana em 2026. Laura Pigossi se despediu do WTA 250 de Bogotá, no Saibro da Colômbia, na semifinal de duplas. Depois de 2 vitórias na semana, a brasileira e a espanhola Ivone Cavalli foram superadas pela dupla formada pela ucraniana Valery Strakova e a russa Anastasia Tikhonova por 2-1 em parciais de 6-4, 3-6 e 10-6. A gente termina o bloco do tênis agora e voltamos já já com mais notícias de esportes femininos. E a gente está de volta para o terceiro bloco do MartaCast. A gente vai falar de futebol. E antes, vou pedir para os meninos se apresentarem. Sentaram aqui, por favor. Comece, Yasmin. Meu nome é Yasmin Veloso, estou no 6º período de jornalismo e sou voluntária no Coletivo Marta. Nicolas. Meu nome é Nicolas Augusto, eu estou no 3º período de jornalismo e sou voluntário aqui no Marta. E eu sou o Cauê Sivek, estudante do 3º período de jornalismo aqui da UFMG. Então vamos lá, gente. Vamos começar falando do América, né? Foi o único mineiro que, na verdade, jogou, né, pelo Brasileirão A1 entre a semana passada e essa semana. E o América perdeu, mais uma vez, para o Bahia por 3-1. Conta os detalhes pra gente, Cauê. Isso mesmo, mais uma derrota do América, né? Dessa vez pro Bahia por 3-1 lá no estádio Pituaçu, em Salvador, pela 6ª rodada, na última quarta-feira, dia 1º, para encerrar a 6ª rodada, né? E mais uma vez o América deixa a desejar bastante. O jogo até foi equilibrado em termos de posse de bola e produção ofensiva, mas acho que faltou para o América finalizar mais e construir mais jogadas ofensivas. Até os 33 minutos do segundo tempo, quando estava 1-1 ainda, o jogo estava bastante equilibrado. O Bahia produzia mais, começou melhor aos 7 minutos, saiu na frente com o gol da Cássia, e depois o América empatou aos 23 com a Dani Ortolan de pênalti. Ela que é a única jogadora do América que fez gol no campeonato, né? O América tem 2 gols e os 2 foram dela. Mas o América, assim, faltou produzir mais, como eu falei, e o Bahia, até os 33 minutos do segundo tempo, era um time que chutava mais, teve 28 finalizações no jogo, mas eram finalizações, assim, que não davam muito perigo para a goleira Sandy, que fez 11 defesas no jogo, mas eram defesas, assim, simples, que ela só tinha que encaixar, então até os 33 minutos estava equilibrado, mas aí, aos 33 minutos, a Raquel resolveu decidir o jogo, fez 2 gols. O primeiro gol dela, né, que foi o segundo do Bahia, foi um lance meio polêmico, foi uma construção, né, de contra-ataque, e que ela recebeu um lançamento, e na minha visão, eu percebi que ela estava um pouco à frente, assim, a bandeira não deu impedimento, e como não tem VAR nessa primeira fase do Campeonato Feminino, o lance seguiu, saiu o gol, mas acho que se tivesse VAR, esse gol teria sido anulado. Mas aí, para resolver nessa discussão, ela fez o segundo gol dela, o terceiro do Bahia, aos 48 minutos, já nos acréscimos, um golaço que ela achou, e aí a equipe de Salvador saiu vencendo. No final desse jogo ainda teve uma confusão, a atacante do Bahia, Wendy Carvalho, ela trombou assim com a zagueira do América e deu uma confusão. A lateral do América, a maioria dos jogadores da defesa do América vieram para cima dela. Aí sobrou um cartão vermelho para a Lohane, que foi a que assim, teve um empurrão mais forte ali, mas acho que se tivesse VAR, mais uma vez, se tivesse VAR, poderia expulsar mais jogadores, tanto do Bahia quanto do América. Mas a árbitra, acho que foi a primeira jogadora que veio empurrar, então a árbitra meio que conseguiu ver ali.
e ela acabou sendo expulsa. Ela que tinha dado assistência no último jogo contra o Misto, e agora o América perde ela para o próximo jogo que vai ser contra a Ferroviária na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, no próximo dia 20, que vai ter essa pausa, né, para a data FIFA. E então o América perde uma jogadora importante e num momento do campeonato que precisa se reerguer e segue na verdade, ao final desse jogo, estava na última colocação, mas com a derrota do Vitória por 3-0 contra o Grêmio, o América subiu, né, ficou em 17º, então mesmo com a derrota subiu uma colocação, mas ainda segue muito mal, sem vencer. Já o Bahia chegou à 4ª vitória seguida, chegou a 12 pontos, e no jogo, né, após o jogo tinha chegado em terceiro, mas aí o Corinthians venceu por 5-1 o Bragantino e assumiu a liderança, e aí o Bahia caiu para quarto. Mas o Bahia, que tinha perdido os 2 primeiros jogos e agora venceu 4 seguidos, então recuperou bem e vai brigar para essa classificação. E o Bahia enfrenta na próxima rodada, também no dia 20, o Flamengo. Então, um confronto direto ali pelas primeiras colocações, vai ser um jogo bom. Pois é, o América tem que aproveitar essas 2 semanas de parada aí, né? E dar uma engarrada na coisa, né? Pensar o que vem fazendo. Pensar, assim, tá complicado, né? Assim, não consegue, enfim, entregar em casa, fora de casa, né? Com times acima na tabela, com times um pouco mais abaixo, tá bem difícil mesmo. Bom, a gente não teve, né, jogos dos times mineiros, dos outros times, os 2 times mineiros, da semana passada para agora. Eles já tinham jogado, né, os jogos deles da rodada, mas tivemos aí uma goleada do Corinthians, que acabou assumindo a liderança do campeonato. Conta os detalhes pra gente, Yasmin. Então, Carol, o Corinthians goleou o Red Bull Bragantino por 5-1 na noite da última sexta, na Fazendinha, em São Paulo, pela 6ª rodada do Brasileiro Feminino. A partida contou com 2 gols de Gabi Zanotti, um da Andressa Alves, Belém Aquino e Vicky Albuquerque para as Brabas, e a equipe visitante, né, que era o Bragantino, contou com Miriam para descontar no placar. O jogo foi basicamente o que um placar de 5-1 denuncia que foi. O Corinthians dominou a partida, teve o controle do jogo e ainda no primeiro tempo conseguiu encaminhar o resultado. Logo aos 3 minutos, a Gabi Zanotti abre o placar e o Corinthians faz gols aos 7, aos 21 e aos 31 minutos. Então abre uma vantagem muito grande. Aos 34, tem uma falha na saída de bola, a Tamires falha e a Miriam aproveita a oportunidade e consegue diminuir a vantagem do time mandante com o chute cruzado e, enfim, o primeiro tempo acaba por 4-1. E aí, na etapa final, teve uma queda de ritmo, o que é bem normal, porque se o Corinthians está ganhando de 4-1, vai propor jogo. O Bragantino tentou, teve boas finalizações, acho que a principal oportunidade é uma da Ana Carla. Ela gira e consegue uma finalização que passa perto do travessão, mas não consegue acertar o gol. O último gol do Corinthians acontece aos 27 minutos do segundo tempo. Vicky Albuquerque, de cabeça, consegue marcar o 5º. E aí, com a goleada, o Corinthians assume a liderança do Brasileirão, que tá bem disputado, né? As 3 equipes têm 13 pontos. O Corinthians leva vantagem no saldo de gols, o que mostra que a goleada foi decisiva também para a posição. Então vai entrar nessa data FIFA com uma boa vantagem até o dia 21, né? 20 de abril, que é quando volta a rodada do Brasileiro. Sim. Com 7 pontos, o Bragantino aparece em 12º na classificação. Nessa quinta-feira, a equipe do Corinthians vai enfrentar o Kansas City, lá nos Estados Unidos, por um torneio amistoso da Two Rising Cup, que é uma competição que está sendo realizada e está participando o Corinthians, o Palmeiras, o Kansas City e o América do México. A partida vai acontecer às 22 horas e o Palmeiras também vai jogar no mesmo dia, só que às 19 horas, contra o América do México. Pelo Brasileiro, o próximo confronto do Corinthians é contra o Juventude no dia 20 de abril, às 21 horas. E o Corinthians chega embalado, né? Depois de uma derrota no Clássico, ele conseguiu acumular 3 vitórias seguidas. Então, encerrou na liderança. E o Bragantino só volta a duelar no dia 22 de abril, quando vai receber um misto, às 15 horas, pelo Campeonato Brasileiro. Sim. Corinthians, Palmeiras e São Paulo estão nesse momento, então, aí, né? Os 3 com 13 pontos. O Corinthians na frente, como Yasmin falou, pelo saldo de gols. E em 4º lugar vem o Bahia, né? Cauê estava falando, que tem 12 pontos. E aí a gente volta a falar, então, né, do Brasileirão Feminino Série A1 daqui 2 semanas, que é quando voltam os jogos da competição. Vamos agora passar
primeira derrota, né, do Itabirito no Brasileirão A2, né? Conta os detalhes pra gente, Nicolas, como que foi o jogo? Então, Carol, o Itabirito infelizmente perdeu de 3-0 pro Vasco. O Itabirito vinha muito bem no campeonato, vinha de 3 vitórias seguidas, não sofria gol, tava muito bem contra o Paysandu, fez um 3-0, dominou o Paysandu, jogou muito bem, então deu uma esperança que contra o Vasco, que era um time que tá no topo da tabela também, ia conseguir empenhar um bom resultado. Mas infelizmente não. O Itabirito entrou em campo praticamente como visitante, não parecia que era o mandante do jogo, que ocorreu, que ocorreu no estádiozinho Esperança, em Itabirito, parecia que era o próprio visitante, porque jogou pra trás, tinha uma certa posse de bola, mas não conseguia se impor em campo. O Vasco aproveitou então disso, conseguiu fazer muito contra-ataque, aproveitou muitos erros da Karen Hipólito. A Karen Hipólito, apesar de ter feito uma boa partida debaixo das traves, ela também foi uma partida ruim ao mesmo tempo, porque os 3 gols acabam passando por ela, querendo ou não. O primeiro gol aconteceu aos 43 minutos, numa saída de bola errada do time do Itabirito. A equipe do Vasco conseguiu recuperar. A Nayara conseguiu recuperar a bola para a equipe do Vasco, driblou a zaga do Itabirito e chutou. A Karen Hipólito, que eu falei que foi mais ou menos na partida, defendeu, mas a Larissa Santos conseguiu pegar rebote e aproveitou e fez o primeiro gol da partida. No intervalo, o Itabirito tentou dar uma mexida, tentou dar uma mudada para ver se conseguia se impor, conseguia voltar a ser aquele Itabirito das 3 primeiras rodadas, mas nada deu certo. O Vasco continuou muito melhor, o Vasco continuou muito mais incisivo e não demorou muito. Aos 64 minutos, a Nath Branco, numa falta praticamente no lateral ali, bateu direto. A Karen Hipólito novamente errou, pelo menos pra mim, errou, sofreu um gol que não ia ter tomado. Ela podia ficar mais atenta, ter esperado um pouco mais, se apressou, achou que ia ter desvio na falta, a falta foi direto, tomou o gol. Depois, aos 66 minutos, o Vasco teve uma chance de bola parada, uma falta quase na lateral, é aquela falta que você olha e fala, daí não sai gol direto. Mas o que aconteceu? Nath Branco bateu direto, saiu o gol. Pra mim, muito de um erro da Karen Hipólito e da defesa também do Itabirito, que deixou o jogador do Vasco ficar livre e confundir a goleira, achando que ela ia tocar na bola, no final não tocou, a bola entrou direto, gol do Vasco, segundo gol da partida. Também não demorou muito, o Vasco ampliou de novo, aos 74, com a Lourdes, uma falha bizarra defensiva do Itabirito. Eram, acho que, 4 zagueiros do Itabirito contra uma do Vasco. A jogadora do Vasco conseguiu ganhar a bola, conseguiu marcar o gol da Lourdes. 5º gol dela no campeonato, é artilheira até agora, e o 3º do Vasco na partida. O Itabirito agora retorna no dia 19, um pouquinho antes do fim da data FIFA, contra o Vila Nova, lá em Goiás, e espera conseguir recuperar aquele bom futebol que apresentou contra o Paysandu, que apresentou contra o Pérolas Negras, e contra o Ceará. O Vasco retorna um dia antes, no dia 18, contra o Sport, e vai tentar manter a liderança, que eu esqueci de comentar. O Vasco é o líder do campeonato agora, ultrapassou o Atlético Piauiense, e o Itabirito está na 5ª colocação. Todos os jogos da A2 estão sendo transmitidos no YouTube, então se você tem interesse em assistir uma partida, procure no YouTube que todos são gratuitos. O do Itabirito em específico vai ser transmitido pela Federação Goiana de Futebol. Alguns jogos são transmitidos pela Federação, outros são pelos clubes. O Vila Nova transmite pela Federação, mas todos são de graça no YouTube. Muito bom, Nicolas. Pois é, gente. O Vasco, então, né? Como o Nicolas falou, tá na liderança da Série A2. O Atlético Piauiense tá em segundo. Os dois têm 12 pontos. E o Vasco tá na frente pelo saldo de gols. Em terceiro tá o Minas Brasília. Em quarto, o Sport Recife. E em quinto, o Itabirito. Esses 3, né? Terceiro, quarto e quinto, também tem o mesmo tanto de pontos, 9 pontos. Então, a diferença ali tá no saldo de gols, que deixa o Minas Brasília à frente. Também vai fazer uma pausa, né? Então, a gente vai voltar a falar aí dos times mineiros que estão na Série A1 e Série A2 do Brasileirão Feminino daqui 2 semanas. Vamos agora falar um pouquinho da seleção brasileira. A seleção, né, vai jogar o FIFA Series, que é um torneio que vai começar agora, neste sábado, dia 11 de abril, e que vai ser disputado em Cuiabá. E o Brasil começa, né,
os jogos, enfrentando a Coreia do Sul às 10h30 da noite, no sábado, com transmissão da TV Globo. Conta os detalhes pra gente, Yasmin. Então, Carol, a FIFA Series 2026 marca a primeira edição desse torneio, que vai ter a participação de seleções femininas no geral, e a competição vai ser realizada nesse mês de abril e será de amistosos mesmo entre equipes de diferentes confederações, com o objetivo de ampliar o calendário internacional, que era uma decadência muito real, e estimular o desenvolvimento técnico, promovendo maior equilíbrio entre as seleções. Ela foi criada recentemente e faz parte dos objetivos estratégicos da FIFA para o futebol global, entre 2023 e 2027. São 48 seleções nacionais distribuídas em grupos ao redor do mundo. 9 grupos contarão com seleções nacionais masculinas e 3 com seleções nacionais femininas, e também é uma etapa de preparação para a Copa do Mundo 2027. A seleção brasileira participará da disputa como sede, então ela vai ser anfitriã, desses amistosos do seu grupo, que possui Canadá, Coreia do Sul e Zâmbia. Todas as partidas vão ocorrer neste mês na Arena Pantanal, em Cuiabá. O formato é simples, As 4 seleções se enfrentarão em turno único no sistema de todas contra todas. E ao final, a equipe que tiver maior pontuação conquista o título. O início está marcado por dia 11 de abril, vou passar mais ou menos o calendário, porque a gente vai estar acompanhando os jogos. Então, 11 de abril, no sábado, o Brasil estreia contra a Coreia do Sul às 10h30, com transmissão da TV Globo e da GETV no YouTube. No dia 14 de abril, numa terça-feira, o Brasil enfrenta a Zâmbia às 10h30, ao vivo no Sport TV. E no 18 de abril, que é um sábado, o Brasil encerra essa participação contra o Canadá às 10h30, também com transmissão da Globo. Sim, todos esses jogos são 10h30 da noite, e vamos acompanhar aí, É o assunto do momento do futebol, Interessante, Assim, acho que é um pouco uma coisa meio preparatória também, para o torneio de 2027. Então, o Brasil já vai receber outras seleções, enfim, e compondo aí, esse calendário, como você estava falando, Yasmin, que é um calendário meio ainda esvaziado, vamos dizer assim, do futebol feminino internacional. É isso, gente. A gente termina o bloco do futebol agora. A gente volta já já com mais notícias de esportes femininos. A gente está de volta para o último bloco do MartaCast. Vamos falar aqui agora de tênis de mesa, surf e automobilismo. Antes da gente começar, vou pedir para as meninas se apresentarem. Começa só, por favor. Ei, gente, eu sou a Soraya Carvalho, estudante do 5º período de jornalismo aqui no UFMG e bolsista do Coletivo Marta. Oi, gente, meu nome é Amanda Camargos, eu sou estudante do 5º período de jornalismo aqui na UFMG e sou voluntária no Coletivo Marta. Oi, gente, eu sou a Lara Tavares, sou estudante do 7º período de Publicidade e Propaganda e sou voluntária aqui no Coletivo Marta. Vamos lá, gente. Hoje a gente vai falar bastante de tênis de mesa. Vamos começar aí com essa notícia, dos últimos dias, da Bruna Takahashi, que chegou às oitavas de final da Copa do Mundo de tênis, mas acabou perdendo o confronto dela. Conta os detalhes pra gente, Lara. Então, infelizmente, a Bruna se despediu nessa sexta, dia 3 de abril. Nas oitavas de final, ela enfrentou a Honoka Hashimoto e ela perdeu por 4-1. É um jogo muito difícil da Honoka, ela usa o estilo Kato, que é uma defesa que reverte a bolinha, então é um estilo difícil de defender mesmo, de jogar contra. A Bruna, ela teve uma boa performance, ela tentou variar os lados da mesa, ela botou a Honoka pra correr realmente, mas como eu disse, é um jogo difícil, é difícil de prever pra onde a bolinha vai, esse efeito ele reverte, então é bem difícil mesmo, mas a Bruna, ela teve uma boa performance. No final, ela conseguiu no quarto set, ela conseguiu fechar o set, mas ainda assim, no final, no último set, a Honoka tomou as rédeas e conseguiu reverter o jogo, ficou 4-1 mesmo. Mas a Bruna, ela teve uma boa performance no campeonato no geral. Ela começou com uma estreia muito boa contra a argelina Tani Morris. Ela também teve uma boa performance contra a romena Bernadette Sox. Ela conseguiu ganhar de virada, foram 3-1. E é um jogo que ela já tem um embate, então é bem concorrido, mas ela conseguiu se virar bem, foi uma boa performance. E, infelizmente, a Bruna se despediu, mas ela deixou uma boa performance no geral, no campeonato. Ela não conseguiu chegar nas quartas, como ela conseguiu no ano passado, mas ela bateu aí a Bernadette, que era uma pessoa que tinha
no confronto direto levavam a vantagem. E contra a Honoka, assim, é um estilo de jogo que pra jogar contra é bem ruim, mas pra assistir é muito legal. Sim. Porque é um negócio assim, descubra. Descubra se eu vou jogar curto, descubra se eu vou jogar de um lado, se eu vou pro outro. Então, assim, Imprevisível, é né? muito imprevisível. E a Bruna foi bem. Apesar de não ter conseguido chegar nas quartas de novo, ela vem mostrando evolução. Eu bato nessa tecla sempre de que a Bruna tá sempre mostrando evolução, porque é algo muito real. Perde, mas joga bem, né? Exato. Sim. Não é aquele tipo de que vou chegar ali na mesa e não vou dar o meu máximo, não vou... Até quando a Bruna tá errando, você vê que ela tá se esforçando ao máximo. Sim. O que é muito bacana, o que é muito gostoso de ver em um atleta. Porque às vezes você vê que a atleta não tá no bom dia e aí ela acaba jogando a toalha. E a Bruna não faz isso. O que é muito bacana. Muito legal, gente. E falando do Mundial, né, de tênis de mesa, a Sun Cha venceu e manteve aí a hegemonia na competição. Conta os detalhes pra gente, Sol. É isso, Carol. A Sun Cha, a chinesa, ela é a grande campeã da Copa do Mundo de Tênis de Mesa de 2026. Ela confirmou o favoritismo, né? A número 1 do mundo derrotou a compatriota Yang Manyu por 4-1, com parciais de 11-9, 11-8, 13-11, 8-11 e 11-7. Nós tivemos um início de primeiro game bem interessante, viu? Porque a Incha saiu atrás do placar, o que não era muito esperado. A Manyu começou muito forte, muito agressiva, abriu um 2-5, e aí eu fiquei, o que está acontecendo? Não era definitivamente não era o que a gente estava esperando. E eu acho que a colocação da Sun-Cha no ranking, já que ela é a primeira do ranking mundial, deixa... E por tudo que a gente vê aquela mulher fazendo na mesa também, né? Porque ela é imbatível, ela é impecável na mesa. Ela deixa com a gente com aquele ar de... Ela não vai perder nunca, ela vai começar sempre mandando muito bem. E aí aconteceu o contrário. E eu fui ver os comentários na transmissão, a galera tava meio surpresa também. Porque, gente, o que tá acontecendo? Só que aí a gente lembrou quem que era a adversária. A Yang Manyu é simplesmente só a segunda colocada do ranking mundial. Ela é só a número 2 do mundo. Então, mesmo com o favoritismo da Sun Cha, ela tinha toda a possibilidade do mundo, todas as condições do mundo de bater de frente com a primeira. Porque ela era a próxima, depois da Sun Cha. E, assim, ela veio de uma quartas de final contra, inclusive, a Honoka, um jogo super pegado, foi 1h e 24 minutos de partida, o que no tênis de mesa não é muito comum, a gente vê partidas acabando ali com meia hora, a Bruna, por exemplo, na estreia, bateu a Tanis com 14 minutos, então assim, 1h e 24 é muita coisa. É longo, né? É muito longo. E a Sun Cha fez valer a fama dela de imbatível, e depois de levar o primeiro set, ela voltou muito mais focada, muito mais se impondo na mesa, mantendo os rallies, e acabou levando os próximos 2 sets. Então ela ganhou os 3 primeiros sets, deu uma baixa ali no quarto set, mas logo depois se recuperou de novo, tomou as rédeas e finalizou a partida com 4-1. Com a vitória, ela conseguiu um feito inédito. A Sun Cha é agora a primeira mulher tricampeã consecutiva da Copa do Mundo. Ela ganhou 2024, 2025 e 2026. Os bronzes ficaram com a alemã Sabine Winter e a coreana Shin Yubi. Na Copa do Mundo, nós não temos a disputa do terceiro lugar, então só de terem chegado à semifinal, elas garantiram medalha. Legal. Sun Cha. Sun Cha. Aprendendo aí horrores de tênis de mesa com vocês. Muito legal, gente. Vamos falar agora um pouquinho de automobilismo, porque a Fórmula 1 Academy, ela reformulou o calendário dela após o cancelamento das provas de Jeddah, e ela vai estrear etapas com 3 corridas agora. Conta os detalhes pra gente, Amanda. Foi isso mesmo. A F1 Academy, ela anunciou no último dia 1º algumas mudanças importantes no formato dos finais de semana para agora o restante da temporada de 2026. A principal novidade é a possibilidade de etapas com 3 corridas, começando por rodadas específicas do calendário. A atualização ela foi realizada depois do cancelamento da etapa de Jeddah, na Arábia Saudita, que seria a segunda rodada da temporada. E essa decisão ela foi tomada por razão dos conflitos, né, que estão acontecendo no Oriente Médio entre Israel, Irã e os Estados Unidos. E com isso, as 2 corridas que estavam originalmente previstas para o dia 18 e 19 de abril, elas foram remanejadas.
As provas elas vão ser redistribuídas ao longo do calendário. Uma delas vai passar a integrar a etapa de Montreal, no Canadá, dia 23 de maio, enquanto a outra vai ser disputada em Austin, no Circuito das Américas, nos Estados Unidos, no dia 24 de outubro. E essas 2 etapas elas vão ser as primeiras a contar com 3 corridas no final de semana. Esse novo formato ele vai incluir a chamada corrida de abertura, que se soma à tradicional prova com um grid invertido e a corrida principal. O grid dessa nova corrida ela vai ser definida a partir do segundo melhor tempo obtido na classificação e a distribuição dos pontos vai ser a mesma da corrida principal, com 25, 18, 15, etc. Incluindo um ponto extra pela volta mais rápida, mas as pilotas não vão ter a atribuição dos 2 pontos extra para quem conquistar a pole position. Segundo o regulamento atualizado, a inclusão dessa terceira corrida ela vai ser aplicada em etapas selecionadas, em Montreal e em Austin, seja para manter o número total de provas da temporada, que segue sendo 14, mas também para aproveitar o melhor tempo de pista disponível em determinados eventos, mantendo o caráter esportivo da categoria. Eu, sinceramente, eu acho que eu gostei bastante dessa nova mudança, porque até a Fórmula 1 eles ainda não deram nenhuma resposta sobre esses GPs que vão acontecer, se eles vão acontecer, se não vão acontecer, mas a F1 Academy eles já tiveram antecedência com relação a isso, já mudaram o regulamento, já proporam novas corridas para garantir o caráter esportivo da categoria e também fazer o melhor uso das pistas e do pouco que elas têm acesso. Sim. Gestão Suzy Wolff, né? Gestão Suzy Wolff. Resolveu o Exatamente. problema rapidamente, né? Assim, não ficou esperando, Sim, né? exatamente. E eu gosto também dessa mudança. No ano passado, a gente teve a segunda corrida de Miami cancelada por conta das chuvas, e aí colocaram uma terceira corrida no Canadá. E foi algo muito bacana, foi algo legal de assistir, de acompanhar. Eu acho que com essa... É uma ótima opção, né? Uma ótima solução para o problema que a gente está tendo com o calendário do automobilismo em geral. Sim, e de várias outras modalidades, né? Com, enfim, os impactos aí dos conflitos, né? Com, enfim, torneios, campeonatos tendo que ser cancelados ou reagendados para outros lugares, né? Em função da impossibilidade deles ocorrerem, né? Nos países ali que estão envolvidos. Interessante, gente. Vamos agora para a última notícia aqui do último bloco. Foi aí a vitória da Luana Silva na estreia dela no circuito mundial de surf, em etapa que aconteceu na Austrália. Conta os detalhes pra gente, Sol. É isso, eu tô muito feliz em dizer que o Brasil estreou a temporada de 2026 da World Surf League, a WSL, com uma grande vitória da Luana Silva. Em uma bateria realizada na noite da última sexta-feira, dia 3, lá em Bells Beach, na Austrália, ela eliminou a australiana Stephanie Gilmore. A dona da casa é só 8 vezes campeã mundial, tá bom? Só isso. E estava voltando de uma pausa na carreira para cuidar de lesões e principalmente da saúde mental. Então a Luana, que ela é a atual vice-campeã da etapa, teve que demonstrar muita maturidade e técnica para poder escolher as melhores ondas, porque a gente tá tendo um problema lá em Bells Beach, que é a falta de onda. Tem onda, né? Tá tendo falta de onda, teve bateria que foi cancelada no masculino, tá com muitos problemas para poder colocarmos, por exemplo, datas e horários para as próximas baterias, porque não tá tendo onda. Então a Luana, ela fez ali, teve que ter muita técnica e sabedoria para escolher as ondas que ela ia surfar, e ela conseguiu, né? Ela conseguiu porque ela supor 4 ondas em 20 minutos e conseguiu somatório de 11,83 na bateria. Por outro lado, a Stephanie parecia estar meio ansiosa. Então, ela teve muitos erros no começo, tentando ali responder às boas ondas da Luana. Mas ela não conseguiu. Só no final que ela achou uma onda melhorzinha, assim, que lhe rendeu apenas 6,10 na pontuação total. Então, não foi o suficiente. A derrota dela, que é conhecida como Steph Bells, porque, né, ela já venceu a etapa 4 vezes, surpreendeu muito os fãs e os comentaristas que estavam esperando um retorno melhor dela para o circuito. Já para a brasileira, para a Luana, a vitória teve um gostinho especial. Primeiro, porque ela já vinha como uma das favoritas, dado o desempenho da temporada passada, e segundo, porque ela eliminou um nome fortíssimo, que é, inclusive, uma grande inspiração para ela. Sim, eu vi ela, foi legal isso Ela aí. é fofa. A Luana, ela é muito fã da Stephanie, já disse várias vezes que ela é a maior inspiração dela, que ama ela, chama ela de GOAT tudo.
Então, assim, foi algo muito bacana de ver que ela surfou ali lado a lado com a pessoa que ela admira pra caramba e ela conseguiu eliminar isso. Então, assim, dá um puta moral pra ela conseguir ali seguir no campeonato. O próximo compromisso da nossa brasileira vai ser pelas oitavas de final contra a outra surfista da casa, a Tyler Wright. Acho que é assim que fala o nome dela. E como eu disse, dado as condições do mar de Bells Beach, nós estamos sem como trazer horários e uma data específica para esse duelo. Sim. Eu vi o vídeo, assim, alguns posts, né, sobre essa relação da Luana com a Stephanie. Stephanie. Aí, muito legal, né, quando você tem essas gerações diferentes, assim, e aí a Sim, pessoa muito ganha, fofinho. né? Ela tá assim, não, que desde os 7 anos É. ela é minha inspiração. Gente, ela é muito fofinha. Muito legal. Bom, gente, e agora para fechar então o programa, eu vou passar aqui por um giro das outras notícias de várias modalidades que não entraram, mas estão publicadas no site da Revista Marta, o revistamarta.com. Luísa Abel conquistou a 8ª colocação nas barras assimétricas na etapa de Cairo da Copa do Mundo de Ginástica Rítmica. Na decisão, a jovem iniciou bem sua série, mas acabou sofrendo uma queda na execução de um voo. Ainda assim, finalizou com a nota 11.700. O Sampaio Basquete venceu o Maringá por 79-47 no ginásio Costa Rodrigues em São Luís pela Liga de Basquete Feminino. Com o resultado, a equipe maranhense chegou à 5ª vitória em 5 jogos e permanece com 100% de aproveitamento na competição. E a gente vai, então, terminando o episódio dessa semana. Eu vou aproveitar para me despedir de vocês, porque nas próximas semanas Soraya e Malu vão assumir a apresentação do programa. Elas são, né, as duas estudantes que estão há mais tempo no projeto, então certamente vão assumir com muita competência, não tenho nenhuma dúvida. E eu vou ficar só, enfim, por trás Nos das bastidores. câmeras, nos bastidores. E você, se você quiser saber mais notícias esportivas de modalidades femininas, você acessa o nosso site, revistamarta.com, e nos siga no Instagram, @revistamarta. Você pode nos acompanhar no YouTube e nas plataformas de podcast. E toda quinta-feira, às 10 horas da noite, o MartaCast vai ao ar também na 104.5 FM, a Rádio FMG Educativa, em Belo Horizonte e região metropolitana. Até mais! Tchau, tchau.